Nesta quarta tem Mengão Sub-20 em dia de decisão. Flamengo e Volta Redonda. Primeiro jogo da final da Taça Rio. Venha torcer pelos garotos do Ninho. A transmissão é ao vivo e com imagens diretas da Gávea. Flamengo e Volta Redonda. Nesta quarta, 20 de julho, a partir de 2h15 da tarde. Neste episódio da trilogia da conquista do Penta em 92, vamos mostrar que o Flamengo não era um dos favoritos para a conquista do título. Carlinhos, mesmo com uma campanha ainda irregular, fez o time crescer durante a competição. A estrela de Sávio começa a brilhar e a frase que diz: se deixar o Flamengo chegar, já era, se confirma. Está no ar o segundo episódio da série original Flá TV. A conquista do Penta, 30 anos. Em 86 eu recebo a minha primeira oportunidade de jogar, né? Foi o Lazzaroni que me deu essa oportunidade, o professor Lazzaroni. E até chegar a 92, né? Mas 92, assim, eu já com bastante rodagem no profissional, bastante tempo no profissional, com títulos já, né? Campeão brasileiro de 87. E um período, assim, difícil financeiro, né? Do clube. No início até do campeonato eu comecei jogando titular. O Nélio estava na seleção de base e tal. Eu começo jogando naquela posição ali na ponta esquerda, joguei alguns jogos, mas é uma posição que eu não gostava de jogar. E o Carlinhos, bem claramente, como ele sempre foi, ele falava: Djalma, a tua posição que você quer disputar a posição é com o Júnior. Então você vai disputar com ele. Eu falei: tudo bem, é com o Júnior, eu vou ficar ali porque é a minha posição. Quando ele não puder jogar, eu vou jogar. Mas só que o Júnior jogou todos os jogos, foi o melhor do nosso time. Eu tenho uma recordação de um gol que eu nunca tinha feito na minha vida, que foi um chute da intermediária, né? Djalma cruza, alguém do Botafogo rebateu, e eu venho na corrida, acerto um chute daqueles que eu acho que só Éder, Nelinho, esses caras acertaram na vida deles, né? Ainda mais que o goleiro do Botafogo era o Palmieri, com 2 metros e não sei quanto, né? Do outro lado é Piá quem toca e corre para receber. Recebe, mas não perde a chance não. Piá na falha de Palmieri. Flamengo 2-1 aos 24 minutos. Grande passe do Júnior. 3 minutos depois, córner para o Botafogo. Dias bate na esquerda, Renato cabeceia no canto e no rebote. Chicão não perdoa. Chicão, a marca do artilheiro. Veja de novo o gol de empate do Botafogo. 2-2. Na época o Carlinhos era o treinador e quem jogava na minha posição, quem estava no começo do campeonato, era o Djalminha. E era uma função muito complicada, né, para ele, porque o Djalma sempre foi um jogador muito habilidoso, um jogador mais técnico. E o Carlinhos implantou no Flamengo um esquema tático que os pontas, né, no meu caso, do lado esquerdo, e o Paulo Nunes pelo lado direito, a gente tinha que acompanhar o lateral até o final. E o Djalma não tinha caixa, né, que a gente fala, o físico para aturar até isso. Então, o Carlinhos me colocou ali pelo aquele lado esquerdo. Eu lembro que a minha estreia foi lá contra o Palmeiras, lá no Palestra Itália, contra o Palmeiras. Eu tenho a lembrança do jogo no Parque Antártica, que foi talvez o maior reconhecimento que eu tive de uma torcida adversária, né? Que nós jogamos no Parque Antártica e eu saio faltando 5 minutos, alguma coisa assim. E tinha a turma do amendoim do Palmeiras, né? A turma que ficava ali atrás dos bancos de reserva, que é a turma da social do Palmeiras, dos sócios mesmo. E quando eu tô saindo, eu só vejo aqueles caras todos levantarem e bater palma, assim. E a gente estava ganhando o jogo. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada aqui, não. E foi
o reconhecimento mesmo, eu acho que pela carreira toda, né, que eu fiz, não somente por aquele jogo, né? E eu nunca tinha tido um reconhecimento aqui no Brasil. Lá na Itália tinha algumas vezes tido esse reconhecimento de torcida adversária, né? Mas aqui foi um momento, eu falo sempre para os palmeirenses a respeito desse momento que eu vivi lá dentro, na casa deles, entendeu? Ganhando o jogo e sendo aplaudido pelos próprios torcedores do Palmeiras. E ali a gente também, como é normal, tem um período de oscilação. Então, assim, era uma equipe que tinha uma experimentação muito boa, mas com alguns jogadores novos. Mas isso era normal, né? Principalmente para a época, a gente oscilar, como você mesmo falou, a gente ficou aí praticamente quase 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A minha estreia no Brasileiro ela foi muito marcante, apesar da derrota. Eu estreiei contra o Santos, fora de casa. Existia uma expectativa muito grande com relação ao apelido que me foi dado na base de Baresi. Você já tinha uma carga e uma responsabilidade de estar representando uma instituição como o Flamengo. Depois de 2 derrotas seguidas, o Flamengo consegue arrancar um empate em pleno Mineirão. O Atlético, quem diria, hein, segue sem vencer. Pior que a gente estava nessa fase sem vencer e os outros todos subindo de produção, né? A gente via o próprio São Paulo, o próprio Internacional, né? O Santos, né? O Vasco, esses times todos, eles subindo e a gente estacionado ali, né? Eu acho que valorizado mais ainda pela boa atuação do Atlético, né? Isso nos deixa confiantes, principalmente que o adversário de hoje vai tirar pontos dos nossos futuros concorrentes. Eu acho que aconteceu um pouco também, claro, o time era muito bom, por exemplo, de 87, na Copa União, mas não começou muito bem a competição. Eu lembro, eu morava em Vila Velha, no Espírito Santo, eu acompanhava, né? E depois de uma segunda fase, o Flamengo começa a deslanchar. Eu acho que em 92 foi a mesma coisa, assim. Era um time que não começou bem, que era um pouco, vamos dizer, desacreditado e não era o favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro daquele ano, mas eram bons jogadores, era um time bom, era um time forte, tinha um excelente treinador que conhecia bem os jogadores, que conhecia bem o clube, que conhecia a história do Flamengo, que era o professor Carlinhos. Agora o garoto Júnior bate falta, o substituto de Gaúcho, Toto, faz o primeiro do Flamengo. E veja como ele sobe mais que a defesa. 1-0 no placar. Marquinhos arranca com a bola dominada, tabela com Zinho e chuta. Gilmar defende, na sobra, Toto completa para o gol. Reveja aí o segundo dele do Flamengo. 2-0, Toto. O Flamengo usava um sistema de jogo que hoje é dado como moderno. Em 1992, o Carlinhos botava Paulo Nunes e Nélio de pontas. O Paulo Nunes até foi ponta, mas o Nélio nunca foi ponta. Ele virou ponta nessa época. E eles acompanhavam os laterais adversários até o lateral do Flamengo. E, ao mesmo tempo, eles tinham força para chegar no ataque. Faziam aquele vai-vem. O que hoje é dado como futebol moderno, o Flamengo fazia em 1992. No jogo contra o Corinthians, lá em São Paulo, os caras criaram aquela história que era Júnior contra Neto. E, pelo amor de Deus, gente, isso aqui é Flamengo contra Corinthians. Nada a ver, tanto que a gente se abraça no começo, né? E eu digo para ele, ó, não tem nada a ver com o que os caras criaram aí. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não é nada disso, tal. E aquele jogo foi um jogo que a gente talvez tenha ganho um moral mais do que a gente precisava naquele momento. A gente precisava de uma vitória assim contra um adversário também do nível do Corinthians, mas pô, a gente ganhou dentro da casa dele de 3-1, gente. E essa vitória pra gente foi dizer assim, a gente pode chegar, dá pra gente chegar. Mais uma vez, Júnior levou para casa todos os prêmios em jogo e fez muito garoto aqui no Pacaembu parecer veterano. A gente já sabe a trajetória da bola, já sabe muitas vezes o que é que vai acontecer dentro da jogada. E antecipando a isso, parece que a gente está correndo mais do que ele, mas eu acho que a gente corre a mesma coisa. O jogador também pode ser como o vinho, né? É a tradição disso. E a gente nunca deixou de acreditar, né?